Boa noite, gente. Como prometido, na semana passada eu recebi algumas perguntas no Story que era mais complicado responder ali em respostas curtas, né? E uma das perguntas era como lidar com esse relacionamento entre irmãos. Surgiu uma pergunta lá mais específica, que o nascimento de um novo filho, e aí desperta o ciúme entre o irmão mais velho, e na verdade fica aí nessa questão aí, como é que a gente pode lidar com esse relacionamento entre irmãos. Aí eu falei até de um livro lá que eu ia mostrar para vocês, e é esse livro aqui, o Diálogos sobre a Afetividade, do Ivan Capelato, que tem um capítulo aqui que fala só sobre o relacionamento de irmãos. E o livro é bem didático, porque ele é muito organizado em perguntas e respostas, e eu vou ler mesmo para vocês aqui. Começando com uma pergunta bem interessante, que é o seguinte, né? Uma mãe de 3 filhos, homens, diz que o do meio odeia o mais novo. Ela pergunta, como resolver o relacionamento difícil entre os irmãos? E aí, o Capelato eu vou ler basicamente para vocês aqui, a gente comenta depois. Ele, de uma maneira um pouco irônica, até responde, bem, eu acho que seria bom procurar uma ajuda, um psicólogo, porque irmãos não têm motivos para se odiar. Tem motivos para sentir ciúmes, para brigar muito. Eles podem passar a se odiar quando os pais interferem na relação entre eles. Por exemplo, existem alguns pais que obrigam o filho mais velho a dar o brinquedo com o qual ele está brincando para o mais novo, porque o menor está chorando. Isso é interferir na relação. Outro exemplo é pais que batem no filho mais velho porque ele bateu no irmão mais novo. A gente jamais deve interferir na relação entre irmãos, pois quando a gente interfere dá problema. Se está havendo esse ódio, seu filho precisa de ajuda e você também deveria ser orientada. Bem, isso é uma observação sempre frequente aqui em todo esse capítulo. O Capelato fala sobre a importância dos pais não interferirem na relação com os filhos. E ele cita sempre o exemplo, ele fala sobre você é pai e mãe de filhos. Você não é pai e mãe de irmãos. A irmandade, a relação entre irmãos, pertence a eles, os seus filhos. Você é pai e mãe das crianças, dos seus filhos. Essa relação de irmandade é um belo estágio para a vida futura. Sim, você pode ter irmãos e aproveitar muito isso para desenvolver habilidades sociais, relacionais no futuro. Mas você pode ter irmãos e, como o Capelato traz, e ele cita pesquisas científicas, né? Ele fala aqui, não, a gente sabe que as pesquisas têm mostrado que quando os pais permitem irmãos terem seus conflitos, quando eles crescem, tornam-se muito amigos. Quando os pais interferem, os irmãos se afastam no futuro. Então, se você tem mais de um filho, você já permitiu, oportunizou a eles uma experiência de vida que começa aí na infância, e eles têm sim uma possibilidade de ter mais habilidades relacionais. Mas tudo isso vai começar pela não intervenção nessa relação. Aí vem uma pergunta seguinte, né? Que é uma mãe perguntando, mas vem cá, e se eles brigarem e começarem a se bater? Bem, eu vou responder novamente aqui lendo a resposta do Capelato. Você se tranque no banheiro junto com a sua mulher, né? É um pai que perguntou. Tampe os ouvidos e deixe uma caixa de primeiros socorros à mão, mas não interfira. Quando o pai intervém, ou mãe, né, intervém na relação com os filhos, ele deixa de ser pai e passa a ser juiz. E o juiz, pai, é o pior juiz que existe no mundo. Ele é sempre injusto para alguém. Então, o que pertence aos seus filhos, como irmãos, não pertence a você, como pai e mãe. O que eu recomendaria a você é procure manter seus filhos dormindo no mesmo quarto
dividindo os mesmos espaços. Lembre-se de que quando chegar a hora do aniversário de um, consulte o outro sobre o que ele quer ganhar. No aniversário do outro, também consulte, mas nunca se preocupe se está dando mais para um do que para outro, porque isso é inevitável. Se você tem 2 filhos, um só tira 10 na escola e o outro só tira 4. Para quem você dá mais atenção? Então lembre-se, sempre vai existir injustiça divina, que ele chama de divina, uma injustiça saudável de nós, pais, em relação aos nossos filhos, dependendo da necessidade que eles têm. Então, uma outra coisa que ele chama a atenção aqui é essa preocupação muito comum dos pais de talvez eu estou sendo injusto, eu estou dando mais para um filho do que para outro. E essa resposta vem logo a seguir, né? E ele fala o seguinte: a primeira coisa é lembrar que pais têm filhos, né? Eu já repeti isso. Pais são pais de filhos, não são pais de irmãos. Irmãos são um vínculo à parte. Irmão tem que se entender, e a melhor maneira de irmãos se entenderem é brigando. O conflito é uma relação de amor. O problema é que em uma sociedade como a nossa, que toma remédio para tudo, que não aguenta dor, que tem que beber cerveja o dia todo, não suporta angústia. É muito difícil os pais olharem para os irmãos brigando e imaginarem que aquilo é bom. É verdade, né? Porque a briga é grito, mordida, beliscão, um joga coisa no outro, mas os pais precisam saber que isso tudo é normal e é saudável. E aí surge novamente aquela pergunta, né? Mas e se eles forem ao tapa, aos hematomas, ou risco à integridade física, né? E ele enfatiza, com hematomas e tudo. Eu peço aos pais que se escondam no banheiro, se tranquem até acabar a briga e depois chamem um pronto-socorro. Na segunda vez não vai acontecer. Isso acontece por causa da interferência dos pais, porque quando os pais interferem na briga entre irmãos, eles não interferem como pais, mas como juízes. Sempre um filho acha que foi lesado e aumenta a raiva do irmão. Aí começa aqui uma observação bem interessante que ele traz, né? Essa rivalidade que apareceu na pergunta lá de uma mãe aqui no História, aqui, surge disso, essa rivalidade. Como é que os pais alimentam e cultivam essa rivalidade? Assim, ou a partir dessas intervenções, ou também, o que em outro momento sai aqui no texto, a partir dos comentários, das comparações. Então, aquele comentário de que seu irmão não faz isso, ou seu irmão tira 10, ou fulano é melhor do que o outro. Ah, se fosse ciclano não fazia assim. Isso é péssimo, essa comparação é uma intervenção nessa relação. E aí é a partir disso que vai surgir os conflitos, as verdadeiras feridas na relação entre irmãos. É quando os pais interferem ou quando fazem comparação. Então, deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta que eu fiz, que eu separei aqui desse capítulo, e surge novamente a pergunta aqui de 2 filhos, né? Quando surge um recém-nascido, o que fazer com o filho mais velho? Que vai casar bem até com a pergunta da mãe que me fez aqui no História. Bem, não fique preocupado. Ela pergunta também se esses irmãos poderiam dormir no mesmo quarto. Bem, a resposta é a seguinte: é claro que eles podem e devem dormir no mesmo quarto. Diga aos pais que, se puderem, mantenham os filhos sempre no mesmo quarto. É uma maneira dos irmãos aprenderem a compartilhar espaço um com o outro, aprenderem a respeitar um pelo outro, desde que os pais não interfiram. Não fique muito preocupada com a distância de idade. Pode mantê-los no mesmo quarto. Lembre-se, daqui a pouco o irmãozinho pequenino ou neném vai chorar e vai acordar os outros. Mas é verdade que eles têm um irmãozinho, e é verdade que eles vão ter que repartir a vida deles com esse irmãozinho. Você perguntou se o nascimento, né, do irmão menor exigiria algum cuidado com o filho mais velho. É necessário o seguinte:
Se você tiver fotografias de quando esse filho mais velho era um bebê, mostre a ele como foi o primeiro aniversário dele. Mostre a foto dele com a avó, com o pai, com a mãe, com todos, e diga que vocês sempre cuidaram dele da mesma maneira, que vocês passaram pela mesma coisa que o irmão dele está passando agora, que está acabando de passar, acabou de nascer. Ele precisa sentir que a sua memória, a memória do pai e da avó, é capaz de contar que ele foi tratado do mesmo jeito. Então é importante que os pais explanem isso para a criança. Às vezes, até de um jeito melhor, por ter sido o primeiro filho. Isso diminui muito o ciúme do menino de 7 anos, né? No caso aqui, que é essa pergunta. Então, sim, eu posso dizer para esse filho mais velho que ele foi tratado até com mais atenção, porque não existia outro irmão naquele momento, porque os pais tinham mais disponibilidade de tempo. E é importante que esse irmão mais velho, que algumas vezes vai se sentir injustiçado, que é natural esse ciúme, e aí como o próprio Capelato traz, esse ciúme pertence a ele. Não cabe a você, mãe e pai, julgar esse ciúme ou dar uma satisfação para ele. E se seu filho de 7 anos é menino, peça ao pai que se aproxime bastante dele, porque essa idade ele deve se apaixonar pelo pai. Seria bom se o pai dedicasse mais tempo a ele do que os dois pequenos, do que os filhos, do que o filho pequeno, porque nessa fase em que o filho está, o filho mais velho, a partir dos 6 anos, a relação com o pai do mesmo sexo é muito importante. Aí surge aqui, então, essa divisão que os pais podem fazer. A partir dos 6 anos ali, as crianças desenvolvem uma relação afetiva muito forte com o cuidador, com o genitor do mesmo sexo, né? Então, se é um menino, vai desenvolver uma relação afetiva muito forte com o pai. Se é uma menina, vai desenvolver uma relação afetiva muito forte com a mãe. Então, a mãe acaba sendo muito mais sequestrada no cuidado com um recém-nascido, com um filho mais novo. Talvez, principalmente nos primeiros meses de idade, pela amamentação. Mas esse pai, mesmo que seja uma menina, ele deve estar muito presente. Uma outra orientação é que essa divisão aí entre pai e mãe, na presença de mais de um filho, esse filho mais velho, que acaba naturalmente recebendo menos atenção, possa receber mais apoio do outro cuidador. Se a mãe está muito ocupada com o bebezinho, que o pai dedique mais tempo ao filho mais velho. Então, gente, é isso aí. Eu espero que esse livro tenha ajudado vocês com alguns comentários e, por mais que seja muito difícil, vamos pelo menos começar a pensar sobre essas interferências e comparações que pai e mãe faz na relação entre irmãos. Um abraço!